todos, olá a todos, todas, todes. Então, hoje nós estamos dando início ao bate-papo astrológico Olhando o Céu. E a gente vai falar durante esse tempo, ao longo do ano, sobre os aspectos que nós dois, eu, Patrícia Mussoni, e o Alex Springs, que vai se apresentar daqui a pouco, sobre as influências astrológicas, celestiais mais importantes no nosso ponto de vista aqui na Terra. E hoje a gente vai falar da lua cheia que vai ter nesse mês, né, que é uma lua muito importante. Mas antes a gente vai se apresentar. Então, eu sou Patrícia Mussoni, sou astróloga, trabalho com astrologia tropical, mas eu tenho bastante interesse também na astrologia tradicional, acho que tem vários pontos de estudo que me interessam profundamente. Também tenho uma abordagem mais humanista da astrologia e gosto de pensar a astrologia como uma forma da gente buscar um equilíbrio dentro dos aspectos que estão apresentando para que a vida possa acontecer de uma forma mais pacífica. Então, essa abordagem ligada também à busca de uma harmonia dos aspectos e da nossa própria vida, de forma que a gente possa aproveitar aquele aspecto, tanto em termos de oportunidade que nos beneficia, como de aprendizado que nos oferece da melhor forma. Eu trabalho com astrologia de forma profissional desde 2013, mas os meus estudos oficiais começaram no meu ano de 2004, foi onde eu conheci o Alex Springs. Atualmente eu moro no Rio de Janeiro e é um prazer estar aqui com todos vocês. Olá, todo mundo, muito bem, prazer estar aqui junto com a Patrícia, minha amiga de longa data, né? Patrícia, hoje é um dia muito especial, sabia? A gente está começando a gravar olhando para o céu, né? Então, a partir de hoje, a gente vai fazer esse projeto de falar sobre astrologia, falar sobre assuntos de interesse e que estão acontecendo ao longo dos nossos dias, né? Então, por isso que é olhando para o céu, né? Porque nós vamos olhar o céu e vamos dizer, olha, está acontecendo isso, como é que vocês estão sentindo isso, o que vai acontecer nos próximos dias, né? Hoje a gente vai falar sobre a lua cheia em Libra, né? A primeira lua cheia do ano. Esse é um evento bastante interessante, porque ele está envolvido também junto com a questão da Páscoa. Então, esse é o bate-papo hoje que a gente vai conversar, né, Patrícia? E só para me apresentar um pouquinho, meu nome é Alex Springs, eu sou astrólogo, moro em Porto Alegre, trabalho com astrologia já faz 14 anos, venho de uma área que é completamente diferente da astrologia, que é a área corporativa, mas essa questão da astrologia me capturou de uma maneira hoje que eu trabalho com astrologia e astrologia empresarial, astrologia de carreira, astrologia voltada para mentoria e também cursos, palestras sobre astrologia. Bom, mas Patrícia, assim, o que tu pode nos trazer, assim, o que nos conta aí, afinal, com relação a essa lua cheia, né, em Libra? Quando é que isso vai acontecer aí? Eu vou colocar aqui para a gente o mapa do céu do dia em que a Lua estará cheia, exatamente no momento em que ela se torna oposta, né, ao Sol, que é no dia 25 de março, momento, às né, 4 horas da manhã. Atinge, né, esse momento que ela atinge a sua plenitude, né, de beleza e iluminação, justamente, né, que é o que acontece com a lua cheia, porque o Sol está fazendo jogando seus raios sobre ela, né, então ela está toda plena no céu para que todos nós possamos admirá-la. Bom, isso vai acontecer no dia 25 de março de 2024, na segunda-feira, às 4 da manhã, né, e a Lua, né, como a gente sabe, ela, dentro do nosso mapa astrológico, nosso mapa natal, ela vai falar dos aspectos femininos da gente, a nossa forma de, as nossas emoções, o nosso subconsciente, como a gente reage às questões,
né? O Marte é como a gente age, como a gente conquista, e a Lua é como a gente reage, né? Ela também representa no nosso mapa, em termos de indivíduos, né? Ela vai representar a nossa mãe, né? Para os homens, normalmente, pode representar a mãe e a esposa, né? A parceira que resolve encontrar como companheira de vida. E para as mulheres, né? A mãe e o tipo de mulher, né? O tipo de influência materna que a mulher vai ter naquele período. E em termos de astrologia mundial, vou deixar o Alex falar um pouquinho sobre o que a Lua significa. Patrícia, assim, né? Eu acho interessante essa Lua em Libra, porque essa Lua em Libra, que é uma Lua cheia, é a primeira Lua cheia do ano astrológico, né? E ela sendo a primeira Lua cheia do ano astrológico, ela nos remete também ao renascimento, né? Porque, na realidade, quando o Sol entra em Áries, nós temos o início do ano astrológico, e isso é uma questão que não acontece de agora, isso é uma coisa milenar, né? Então, a primeira lua cheia do ano astrológico é exatamente a lua cheia de Páscoa, que muito antes desse nome Páscoa, ela era comemorada já pelos caldeus, pelos assírios, na Babilônia, que é onde começou a astrologia há 6.000 anos antes de Cristo até. Tá? Então, essa questão da Páscoa, ela já nos remete a uma comemoração ancestral da humanidade que é muito antiga e que esse renascimento ele diz respeito ao ano novo astrológico, que é quando o Sol entra em Áries. Tá, beleza, mas por que se o Sol entra em Áries, e nós estamos falando agora da Lua cheia, né, em Libra, né, porque a Lua cheia em Libra é exatamente o momento, pela tradição da Babilônia, em que as festividades, quaisquer que fossem as festividades, elas só poderiam acontecer na lua cheia e não em outro momento. Então, a comemoração do ano astrológico, que começava com o Sol entrando em Áries, ela só realmente podia ser comemorada quando a lua se tornava cheia. Então, essa lua cheia que nós estamos falando aqui, ela é uma lua cheia muito especial, porque é a primeira lua cheia do ano e remete a todo um renascimento ligado ao hemisfério norte. Imagina que a Síria, a Mesopotâmia estavam no hemisfério norte, e no hemisfério norte a entrada do Sol em Áries é exatamente a entrada da primavera, né? O momento em que as coisas começam realmente, novamente, a florescer, o Sol começa a se tornar mais forte, os dias começam a se tornar mais longos. Então, a primavera, ele é esse renascimento após o inverno. E esta data sempre foi uma data ligada ao renascimento, que depois, mais tarde, pelos hebreus, depois pelos próprios judeus, se tornou também, né, a data de Páscoa do renascimento, ligado já não também só a essa questão do Sol em Áries, do ano astrológico, mas também desta libertação do povo hebreu, né, que mais tarde culminou de se tornar também o renascimento cristão, o renascimento em função da ressurreição do Cristo, que aconteceu também no evento da Páscoa. Então, esse é uma historinha interessante sobre essa lua cheia, porque é uma lua cheia de comemoração. É uma aplicação prática, né? É uma aplicação prática, e aí a gente começa a perceber o quanto a astrologia também
ela está inserida na sociedade, ela permeia essa sociedade e nós não nos damos conta disso, né? Porque estas datas que são significativas na astrologia foram acrescentadas várias camadas de outros conceitos, de outras crenças em cima desta situação que eu acredito ser a mais pura possível, né? Até vou contar uma historinha interessante aqui. Uma vez eu estava em fevereiro, eu estava até passeando com a minha família, eu estava em Coimbra, em Portugal. E aí estava visitando a faculdade lá, e aí 2 estudantes portugueses, né, estavam fazendo, eles eram de algum curso de comunicação, eles estavam fazendo uma enquete perguntando para as pessoas se eles sabiam por que a data do carnaval era móvel, né? E aí a minha filha disse, eu não sei, mas o meu pai sabe. Aí eu cheguei junto com eles e, não, por que a data do carnaval é móvel, né? Eu disse, bom, a data do carnaval é móvel porque a data da Páscoa é móvel, né? E eles ficaram, como assim? Sim, a data da Páscoa é definida pela primeira, né, pela primeira lua cheia do ano astrológico. E o carnaval sempre acontece 40 dias antes da Páscoa, que é a quaresma. Aí eles... eu fiquei assim, até meio surpreso. Eles ficaram com aquela cara assim, o que ele está falando? Mas uma coisa muito interessante, né? Porque a nossa sociedade, ela está muito mais... Agora está num processo de transição, né? Mas até aqui, né, foi uma sociedade que buscou muito mais o racional, como se isso não fizesse parte também, né, dessa parte mais intelectual, e faz total parte. E aí, quando a gente fala astrologia, parece que a gente está falando de uma ciência de esquisitos, né, e não algo que faz parte da vida, né, um estudo, como o nome do programa, né, olhando o céu, né, você só vai olhar o céu e ver como é que isso se reflete na vida. A lua cheia, então, isso que você está trazendo, né, é super importante sobre essa questão da lua cheia ser a Páscoa, né? Então, o ano novo astrológico acontece com a Páscoa, né? A Páscoa é a comemoração dele. E isso é simbólico, porque o que é a Páscoa, né? A morte e ressurreição, né? Atualmente, a morte e ressurreição de Cristo. Então, a morte do ano, que está em Peixes, né? Cristo era Peixes, né? Com a ressurreição, com a lua cheia, né? No domingo de Páscoa. E é interessante porque a última alunação foi a alunação de Peixes, e a lua cheia é a culminação, melhor, a última alunação, né, a lua nova de Peixes, e a culminação dessa alunação é a lua cheia, né, então a gente vai vivendo essas fases. A lua, ela vai ter 4 fases, né, a primeira fase, que é essa lua nova, depois a lua crescente, a cheia e a minguante, né, a nova é aquele momento de semeadura, de trabalhar as questões novas, né, de coisas novas e de renovação, né, a gente sente muito isso, né, essa energia de renovação no ar. A crescente é quando essa energia que foi plantada, né, essa semente plantada, ela vai se desenvolvendo, vai crescendo e tomando o seu rumo. A cheia é o ápice, né, disso, então se você plantou na nova, você vai colher na cheia, e se você por acaso não colher na cheia, se ela não vingou até a cheia, então você esquece, né, e replanta no próximo ciclo lunar, porque na minguante ela é uma lua de avaliação, né, sempre é o momento mais difícil. E a própria lua cheia, né, porque a lua está lá, maravilhosa, no céu, brilhando, ela é um momento em que nós estamos mais festivos, né, as nossas emoções, que é uma das coisas que a lua cuida, né, elas estão mais transbordantes também, né, tem essa questão também, é só a gente, a partir, né, dessas percepções, a gente começar a notar, como isso que você trouxe, por que o carnaval é móvel, né? Então, ninguém nunca parou para pensar, né, que a Páscoa sempre acontece numa lua cheia, né? A não ser nós que estudamos, né, esses processos. Mas o que é a astrologia? Ela nada mais é do que o estudo desses ciclos, né? Sim. Ciclos da vida. Influencia muito o ciclo, né? Como o Sol também, né? Porque o Sol amanhece, depois tem o meio-dia, o seu ápice, depois às 6 da tarde é o pôr,
né? E à meia-noite também ele está lá no fundo do céu, né? Que é o ápice da noite escura. E depois ele renasce de novo. Mas a Lua também a gente tem como observar essas fases, né, Alex? Sim, sim. Agora, uma outra coisa acho que interessante da gente chamar atenção, né, Patrícia? Claro, tu deve ter percebido, mas se a gente olhar esse mapa, a gente vai ver que a Lua ela está oposta a toda uma concentração de planetas, né? Essa concentração de planetas já vem acontecendo desde fevereiro. Então, aqui está a Lua, né? E a Lua está completamente oposta a todos esses outros planetas aqui, né? Isso mostra o quê? Né? Que há uma concentração de planetas, esses planetas que vão de Plutão até Urano, eles estão numa concentração de menos de 120 graus da mandala. E a Lua está completamente oposta a toda essa concentração. Então, desde fevereiro, mas agora março e abril, esta concentração vai ser a mais forte, né? E a Lua vai ser a grande mediadora e equilibradora desse processo. O que quer dizer quando todos esses planetas estão muito concentrados? Nós estamos muito concentrados em alguns poucos assuntos na nossa vida. Como essa concentração é muito grande, nós estamos muito focados nesses assuntos, qualquer outro tipo de assunto é como se houvesse uma interferência, como se houvesse algo que prejudicasse a nossa concentração. Então, quando a Lua estiver não cheia, como agora, ela estando cheia como agora, nós temos uma chance de trazer um pouco mais de equilíbrio, de harmonia e de favorecimento dos relacionamentos, né? Afinal de contas, esta lua é uma lua cheia em Libra. Então, é um período bom para que a gente possa socializar, possa se divertir, mas também possa, de certa maneira, perceber que existem outros assuntos na nossa vida cotidiana do que simplesmente essas tarefas corriqueiras ou aquilo que a gente está concentrado. Mas nós vamos ver que esses próximos 2 meses a gente vai ficar nessa balança em que, quando a Lua estiver cheia, nós vamos estar mais propensos a um equilíbrio, a uma capacidade de relacionamento, e quando a Lua estiver minguante e nova, mais irritados, mais propensos a estar concentrado naquilo que a gente está fazendo, sem se importar muito com o restante do que está acontecendo à nossa volta. Né? Então, esse é um ponto interessante da gente observar, porque muitas vezes a gente não vai estar dando a devida atenção a outras pessoas, a outras situações, a outras oportunidades, porque está muito concentrado naquilo que está fazendo, ou está muito, né, imbuído de estar preocupado só com o seu umbigo, né? E isso pode levar a algumas crises, algumas dificuldades de se relacionar com as pessoas. Eu acho interessante também, Alex, nesse mapa da Lua, né, isso que você falou, né, desse desequilíbrio, entre aspas, entre a concentração planetária que a gente tem no signo de Peixes, né, vocês aí que estão assistindo, né, aqui, o signo de Peixes essas duas meia-luas cortadas ao meio, né, e Áries, que é como se fosse um chifrezinho do carneiro, né. Então, são esses 2 signos que estão ganhando a maior ênfase nesse mapa da Lua cheia. E a Lua cheia, ela também tem um papel de evidenciar certos processos, né, que às vezes eles estão vigentes, né, e a gente não está percebendo, que é isso que o Alex falou, né, em alguns momentos você está concentrado numa outra coisa, e quando a Lua vem, todas essas questões de cada um que estava concentrado nos seus próprios processos, elas vão estar culminando juntas, então fica mais evidente o que está acontecendo. Essa Lua, nesse mapa, está na casa 8, né, que é uma casa de coisas que não aparecem tanto, que ficam ocultas, né, está fazendo conjunção também com o nó do sul, que é essa ferradurinha
com as pontinhas para cima, que a gente vê aqui no mapa também, né? E também está fazendo parte do eclipse lunar. Então, é muito provável que várias questões que têm a ver com a nossa visão do que é a paz e a harmonia, elas venham a transbordar, elas venham a aparecer, para que a gente possa ter mais consciência de um padrão que já não serve mais de paz e de harmonia. Então, por exemplo, uma paz sem voz é uma paz que não serve mais para o nosso mundo, né? Que é um mundo em que a gente questiona, quer inclusão, a violência pela violência não está mais nos satisfazendo, né? Porque ninguém aguenta mais. Então, tende em níveis coletivos que essas questões apareçam mais e que também em níveis individuais que as pessoas estejam se perguntando sobre isso, né? O que é realmente a paz? Como é que essa harmonia ela é construída, né? Ela é construída no silêncio, ela é construída no calar, ou ela é construída no diálogo? E o que a gente entende ainda por relacionamento, por paz, por estar equilibrado numa situação, é a mesma coisa que se entendia no século passado? Né? O que a gente está vendo é que não é, a gente tem muito mais consciência, então a gente pode ver os conflitos que estão emergindo no mundo, né? A gente tem condições atualmente, mesmo, né, com as grandes redes de comunicação de massa ditando as principais notícias, mas a gente tem condições também de buscar outros lados das questões, né? Através da internet, através de postagens que a gente vê de vários lados da questão vindo à tona, né? E eu acho que essa lua ela vai evidenciar isso também, nessa escala maior, mas também evidenciar dentro de nós onde a gente sente prazer nessa violência, né? Ela não vai deixar isso barato, ela vai fazer com que a gente também pense que essa violência coletiva, de alguma forma, ela está dentro da gente, né? E que a gente também está desejando que ela se abra, né? Que ela saia, que ela vá para um outro lugar, né? Que daí é o que eu vou entender aqui como essa necessidade de amadurecimento emocional, que eu compreendo o papel do Saturno aqui conjunto com a Vênus, né? Você entender o que você espera do que é a paz, do que é amor, né? Que não é um amor, embora a Vênus em Peixes ela está, né, exaltada, e ela vai falar de uma ilusão, mas conjunta com Saturno, não é desta ilusão que ela está falando, ela está pedindo para a gente olhar de fato o que é o amor verdadeiro, né? Tanto na nossa esfera particular, privada, pessoal, da nossa família, dos nossos relacionamentos pessoais, quanto nessa esfera mais coletiva, né? Como é que a gente imagina que é esse amor verdadeiro? Então, numa esfera mais coletiva, se eu não sou de acordo com a guerra, né? O que eu estou fazendo em relação a isso? Se eu não estou de acordo com uma população que está passando fome, que está sendo dizimada, o que eu estou fazendo em relação a isso? Eu estou ajudando com donativo, né? Eu estou me posicionando de alguma forma contra essa situação, ou eu estou fingindo que eu não enxergo, né? Eu estou botando para baixo do tapete, né, que é uma outra coisa que, fugindo da situação, né, que é uma questão que o Peixes tem muito, né, de fugir, de se esconder. Não, está cobrando da gente uma maturidade, um posicionamento, e aí, esse ano novo entrando, né, com o Sol aqui, né, o Sol se colocando, mostrando a sua vontade, aquilo que deseja, né, nessa conjunção também com o Nó do Norte, que também está fazendo conjunção com o Quirón, né, e que, por sua vez, está fazendo conjunção com o Mercúrio, que é como se a gente tivesse a oportunidade de exercer o nosso livre-arbítrio num outro direcionamento, né? Então, nessa esfera, em termos evolutivos, né, eu enxergo que, como indivíduo, nós estamos tendo a oportunidade de buscar um valor próprio que vá apontar para outra direção, porque o que está posto aí, a gente não aguenta mais, né? Embora, né, também possa acontecer, dependendo, né, que algumas nações não optem pela paz, né? Optem pelo conflito, né? Mas é um ano novo em que o regente é Júpiter, é Saturno, né? Então, Saturno vai trazer uma concretude maior, né? Uma necessidade da gente olhar os nossos problemas, as nossas questões
coletivas de uma forma também com mais responsabilidade, com mais necessidade de fazer algo concreto, né? É claro que é um ano também que pode ter um olhar mais pessimista sobre as situações, mas esse olhar pessimista, muitas vezes, ele é importante também, porque quando a gente está mais pessimista, nós estamos também mais realistas e mais predispostos a mudar uma situação do que quando a gente está simplesmente numa situação sonhadora, fantasiosa, em que as coisas parece que estão acontecendo debaixo do nosso nariz e tudo bem, né? Então, talvez essas agruras da vida, essas tragédias humanas, de certa forma, começam a ser vistas e encaradas pelas pessoas de uma maneira mais pragmática, mais concreta e com uma necessidade real de fazer algo efetivo para solucionar esses problemas, né? Então, acho que isso é importante, Alex, falar, né, sobre isso que você trouxe do Saturno, ser um ano de Saturno, e que essa visão menos otimista, né, eu acho que também dá para pensar nela como uma visão mais madura, né, porque não necessariamente o otimismo ele vai estar ligado a uma inocência, uma ingenuidade, né, mas é muito mais maduro e de concretização, como você trouxe, né. Uma outra coisa que eu acho importante também a gente refletir, que eu acho que essa lua também vai fortalecer nos nossos processos, é sobre o que nós falamos, né? Sobre as questões que são colocadas, a forma como a gente pensa. Então, o que nós estamos falando está alinhado com os nossos valores, né? E muitas vezes as questões que nós estamos trazendo, atualmente, acho que todo mundo está tendo essa experiência de cuidar mais do que fala, né? E perceber que muitas vezes a fala ela está carregando uma bandeira, que às vezes é a bandeira que você realmente escolheu, que está muito alinhado com seus princípios, mas que outras vezes você não tinha noção do que você estava falando, né? Você não tinha noção de que aquela bandeira ali era realmente a bandeira que você estava carregando, né? Ou o que aquela bandeira gostaria de dizer, né? Eu tenho uma experiência assim para compartilhar de uma situação que uma vez as pessoas estavam falando eu te amo, meu Brasil, eu te amo, né? Que era uma marchinha da época da ditadura, né? Parece lindo, né? Você dizer que ama o seu país e tudo mais, mas quando você vê de que forma essa marchinha foi usada, né? Isso muda todo o contexto. E isso foi lá na época, nos anos 70, né? Final dos anos 70, mas agora isso está muito à tona, né? Toda vez que você discute, né? Você vai ver nos programas de televisão, você vai ver na rua, você vai ver nas redes sociais, né, as pessoas com esse debate em voga e tendo que fazer um esforço de aprender coisas novas, né, de ampliar essa visão daquilo que está sendo dito, e eu entendo essa necessidade de ampliar esses conhecimentos de forma muito consolidada, né, não é só perceber que agora tem uma bandeira, aquilo que eu estou falando, mas essa é a bandeira que eu quero? Se é a bandeira que eu quero, então eu vou continuar, né? Mas se não é a bandeira que eu quero, é a hora de eu mudar. Eu enxergo muito isso, assim, por esse aspecto aqui do Júpiter na casa 3, né? Fazendo essa conjunção aí com Urano, né? E sendo sendo Urano o regente do signo que está recebendo Plutão, né? Então, colocando essa necessidade de uma maior consciência também, de construir essa consciência naquilo que é dito. Eu acho que essa lua, ela vai trazer muito isso também, né? E alinhado com esse eclipse, né? Que Sim. é uma coisa que tende a ser um processo coletivo. O Saturno em Peixes, ele é a desilusão, né? A desilusão, não necessariamente desilusão é alguma coisa negativa, mas é a percepção de que aquilo que a gente acreditava não é o correto, né? Ou não necessariamente está
na realidade, é exatamente aquilo que a gente acreditava que fosse, né? Então, acho que são reflexões interessantes, né, para essa lua cheia. São reflexões interessantes para esse momento de Páscoa, que ele, independente do credo que a gente tenha, é um momento efetivamente de reflexão e de compartilhar, né, o nosso amor, nosso carinho com as outras pessoas, né? É um momento de comunhão, é um momento de solidariedade. Então, eu acho que esse é um belo momento para a gente refletir, analisar os nossos movimentos, porque, afinal de contas, é o início de um novo ano astrológico, é o início de um novo ciclo. E esse novo ciclo, ele vai nos trazer, né, novos desafios, novas oportunidades, e o momento é agora da gente se planejar para isso, né? Então, acho que esse seria talvez o meu recado, assim, o meu humilde recado, assim, astrologicamente, analisando, né, a situação do céu de hoje. Eu gosto também de pensar, né, nessa oportunidade de renovação, porque sempre que uma coisa está acabando e outra está acontecendo, esses processos de reflexão, eles estão presentes, né? A própria simbologia da Páscoa, ela é uma alegria pela ressurreição, mas antes dessa alegria veio a tristeza pela crucificação, né? E um caminho, né, pela paixão, pelo perceber-se humano, né, nessa trajetória. E entender também que esses processos humanos, eles vão encerrando essa etapa, e um novo processo humano abençoado está começando, né, que é essa ressurreição. E a outra coisa que eu acho também bacana de refletir em cima do processo da Lua e do processo do Ano Novo Astrológico, que a gente compreender que não é que algo terminou e algo começou, é uma continuidade num outro nível, né, num nível mais maduro, que é o que você trouxe, essa desilusão, né, desse Saturno em Peixes, né, pode ser também entendida como tivemos esse processo de renascimento e ressurreição no domingo, né, mas tivemos essa Sexta-feira da Paixão, e essa Sexta-feira da Paixão, ela requereu um abrir mão de certas coisas, né? Então, para que a gente possa começar um novo processo, a gente também precisa abrir mão de certas coisas, que são as questões que eu penso também que o eclipse vai trazer, né? Esse nódo no sul em Libra, né? Mas o eclipse já é assunto para um novo episódio, né? Para o novo encontro da gente aqui no Olhando o Céu. Legal. Bom, gente, a gente também quer ouvir de vocês, como é que vocês estão percebendo esse processo da lua cheia, compartilhem com a gente, curtam, comentem, né, nos contem o que vocês estão sentindo. A gente vai ter maior prazer de ler e responder cada comentário de vocês, e ajuda também, né, a fazer essa informação chegar a mais pessoas que podem estar precisando também desse conhecimento para tomar suas decisões, para compreender melhor o momento que está vivendo, né, Alex? Isso aí. Patrícia, eu, assim, vou desejar aqui para todo mundo, então, uma feliz Páscoa, né? Afinal de contas, no próximo final de semana será a Páscoa, né? E realmente, né, agradecendo também, né, a participação de todo mundo, e os comentários, como a Patrícia falou, são muito importantes para que a gente também possa ir cada vez melhorando mais, né, esses nossos encontros aqui, que têm o objetivo, efetivamente, de disseminar informação astrológica, de trazer para vocês um olhar, né, da astrologia para o nosso dia a dia, daquilo que a gente pode aproveitar da astrologia como de uma forma de melhorar a nossa percepção do dia a dia, o nosso autoconhecimento e consequentemente, as relações, né? Então, só
tenho aqui a agradecer, Patrícia, e me despedir aqui de vocês. Eu também quero desejar um feliz ano novo astrológico, uma Páscoa maravilhosa para todos. Realmente esse espírito de renascimento, de luz, de renovação, ele esteja presente nas nossas vidas de uma forma muito concreta e todos os dias que a gente tenha consciência que é mais um dia que a gente pode tomar uma nova decisão e mudar o rumo de alguma coisa que já não nos serve mais. Obrigada. Beleza. Então, obrigado a todos aí. Até mais. Tchau, tchau.